A menina Aline cometeu suicídio agora no dia 15 de julho de 2019, depois de ter sido abandonada um dia antes do casamento pelo então noivo dela, depois de 6 meses de planejamento de casamento. A culpa foi do noivo? Não, gente, não foi do noivo, até porque a própria mãe dela falou no programa da Fátima Bernardes que ela já sofria de depressão desde que ela era muito nova, desde criança. Não sei se ela era diagnosticada com depressão já ou se simplesmente foi um quadro que foi se agravando aos poucos e se tornando uma depressão, mas ela já tinha comportamentos depressivos quando ela era criança. O noivo sabia disso? Sabia. Com toda certeza ele sabia, ele estava há 2 anos com ela, sabia que ela tinha isso. Nas redes sociais dela, inclusive, ela tinha um perfil que era para ajudar pessoas que tinham depressão, porque ela também tinha, sempre foi muito aberta em relação a isso, pelo que me parece até então. E ele, como uma pessoa de um relacionamento de 2 anos, com toda certeza sabia que ela tinha depressão. Ele sabia que ela já tinha tentado se matar? Com toda certeza, ele já sabia que ela tinha tentado se matar. Ele sabia que o comportamento dele podia desencadear uma situação dessas? Eu não sei se ele sabia, gente, mas ele deveria, porque o nome disso é responsabilidade afetiva. Bem, gente, eu queria falar sobre esse assunto hoje, porque foi um assunto que realmente, olha, me deixou particularmente, não sei se triste, irritada, frustrada com a humanidade, eu não sei o que é, porque como eu falei no começo do vídeo, o menino ele não tem culpa, e é um menino, né, é um menino porque o homem de verdade não faria uma coisa dessas, a mulher de verdade não faz uma coisa dessa, sabe, você simplesmente não deixa a pessoa que você ama desse jeito, sem dar uma satisfação. A culpa não é dele exclusivamente por quê? Porque ela já vinha de um quadro depressivo, então ela não se matou simplesmente porque ele largou ela no altar. Tem muita gente que passa por situações iguais, às vezes até piores, às vezes até no dia mesmo do casamento e não se matam. Mas por quê? Porque de repente elas têm uma estrutura interna melhor, elas têm uma autoestima elevada, elas não tiveram quadro depressivo anteriormente, sabe? Elas conseguiram se levantar e fazer alguma coisa. Mas você não pode exigir a mesma coisa para uma pessoa que sofre de um problema desse, sabe? De um problema de depressão, uma pessoa que você sabe que já tentou suicídio, uma pessoa que você sabe que tem um canal do Instagram lá para poder ajudar pessoas que têm depressão, porque ela falava abertamente que ela tinha depressão desde muito jovem. Daí uma outra coisa também que eu acho muito errada, as pessoas falando, porque a mãe, porque os amigos não fizeram alguma coisa. Gente, a gente não sabe, eu não faço a menor ideia do porquê que não fizeram nada, mas muito provavelmente por conta de algum comportamento da própria Aline. Muito provavelmente a mãe dela conhecendo ela, as amigas dela conhecendo ela, sabiam que se elas tentassem evitar que ela fosse lá pro casamento sozinha, para tentar se casar sozinha, ela de repente não ia aceitar muito bem a situação. As pessoas conhecem as outras, elas estão em volta, não tem como julgar o que a mãe dela fez ou deixou de fazer, porque eu tenho certeza que a mãe dela e as amigas dela, os amigos dela, não queriam que ela fizesse isso, com toda certeza. Olha, se tem uma coisa que eu tenho 100% de certeza disso, que uma mãe não ia querer que o filho fizesse isso. E essa questão também de ficarem chamando ela de biscoiteira na internet, não sei o que. Gente, você tem que ser muito idiota, mas muito otário, mas muito burro, tapado, não sei nem, sei lá, quais adjetivos mais utilizar para isso, para achar que a menina realmente estava querendo fazer uma coisa para chamar atenção, para ser marketing. Com toda certeza deste universo, ela estava indo pra lá porque ela achava que o cara ia aparecer na última hora. Mas com toda certeza, sabe? Eu não tenho a menor dúvida disso, que ela queria que o cara aparecesse e ela realmente acreditava que ele ia aparecer lá. Então, ficar falando que a menina é biscoiteira pra quê, gente? Pra mim, biscoiteiro é quem fica falando que as pessoas são biscoiteiras. Porque é pra chamar atenção, que é pra falar, olha, como eu sou esperto, meu Deus do céu, eu tô identificando que a pessoa tá querendo chamar atenção. Então eu vou pegar, vou falar, porque eu que vou chamar atenção, vou conseguir as curtidas lá, vou conseguir os likes. Porque não tem uma outra explicação plausível pra isso. Porque obviamente ela fez isso porque achava que o cara ia estar lá no altar esperando por ela. Porque ela não teve uma explicação do porquê que aquilo estava acontecendo, independente do que tenham falado, tá? Independente dele achar ou deixar de achar, ela ia matar ele, que... Tanto faz, gente, não me interessam os motivos dele, entendeu? Os motivos dele realmente não interessam, porque
Porque se você tem motivos pra acabar um casamento, de um relacionamento de 2 anos, que foi um casamento planejado durante 6 meses, se você tem um motivo tão forte assim pra simplesmente sumir, mandar uma mensagem e falar não quero mais e sumir, não explicar o porquê, sério, não me interessam os motivos. Não me interessam os motivos, porque a pessoa tem essa responsabilidade, e esse vídeo é sobre isso. É sobre a responsabilidade afetiva que as pessoas têm com as outras. Sim, ele tinha responsabilidade com ela. Ele tinha uma responsabilidade afetiva com ela. Independente de ela sofrer de depressão ou não, a questão dela sofrer de depressão agravou mais isso, sabe? Mas ele tinha uma responsabilidade, ele tinha que ter falado. Se ele achasse qualquer coisa que seja, se fosse realmente isso que tá um monte de gente aí falando, que ele achava que ela ia matar ele depois do casamento, ele tinha que ter olhado na cara dela e falado: fulana, eu acho isso, o que você tem para me dizer sobre isso, sabe? Estou revoltadíssimo porque eu escutei isso, porque eu escutei que você tá querendo me matar depois do casamento, que você tá querendo todos os meus bens. Não interessa, sabe? Não interessa. Olha no olho da pessoa e fala para ela, não some. E me irrita isso profundamente, porque isso acontece todo dia, gente, todo dia. Homens têm uma mania impressionante de simplesmente sumir, de achar que não precisa da satisfação, de achar que simplesmente pode falar: olha, não quero mais, e ó, não fala mais comigo e pronto, acabou o assunto, não respondo mais, bloqueio no WhatsApp, de bloqueio de todas as redes sociais, você não vai mais conseguir falar comigo, não vai mais conseguir me encontrar. E você aqui, né, descubra aí o motivo pelo qual isso aconteceu, porque eu tô indo viver minha vida. Por que os homens têm mania de fazer isso? E olha só, a mulher faz isso? Tem mulher que pode fazer isso. Eu acredito, realmente vejo casos aí que mulheres podem fazer isso. Mas, gente, a proporção, ela é totalmente diferente, ela é totalmente desigual, sabe? Os homens fazem isso muito mais que as mulheres. Eu conheço milhares de mulheres que passaram por isso, mas milhares de mulheres que passaram por isso, inclusive eu. E não conheço um homem que tenha falado pra mim. Claro que pode existir aí, se você é um homem que tá assistindo e foi realmente largado por uma mulher ali sem explicação nenhuma do que estava acontecendo, deixa aqui nos comentários que eu quero te conhecer, porque é uma raridade, você é uma raridade. Porque acontece, mas eu nunca escutei falar. Né? Por que eu falo que acontece? Porque eu acredito que tudo possa acontecer nessa vida, gente. Eu não duvido mais de nada neste mundo. Então, muito provavelmente acontece, mas a probabilidade muito maior é dos homens fazerem isso. Por que eles fazem isso, eu não sei. Eu adoraria saber. Eu adoraria saber por que eles fazem isso. Estou revoltada aqui em relação a este caso específico, falando de relacionamento afetivo. Mas essa questão de sumir, de não dar satisfação, de simplesmente brigar com a pessoa, nunca mais aparecer, não é exclusiva de relacionamentos amorosos. Também aí tem família, tem amigos que simplesmente ficam bravos com os outros e não contam os motivos pelos quais estão bravos com os outros, simplesmente largam a pessoa, sabe? Deixam a pessoa lá, é a pessoa que imagine o porquê cargas d'água que a pessoa tá brava, sabe? Então, gente, se responsabilize pelos sentimentos dos outros. Se você acha que alguma coisa ruim está acontecendo, você simplesmente conversa com a pessoa. Conversa, gente, conversa. Olha que maravilha, conversar, sabe? 2 pessoas sentam uma na frente da outra. Eu sei que na época do telefone celular, né, do WhatsApp, das redes sociais, é muito difícil, né, as pessoas entenderem que existe uma coisa chamada conversa ainda, mas existe. Conversa não virtual. É uma maravilha, gente. Você conversa, senta na frente de uma pessoa, pode ser no cafezinho, pode ser em qualquer lugar, pode ser no meio da rua, sabe? Fica na frente da pessoa, olha no olho dela e fala o que você acha. Olha, é fantástico o que isso pode trazer pra você, o que pode te proporcionar, sabe? Eu te aconselho aí, faça isso, sabe? Olhe no olho da pessoa, olhe no olho da pessoa que você gosta, olhe no olho do seu familiar, olhe no olho do seu amigo e fale o que porcaria está acontecendo. Não deixe a pessoa simplesmente de lado, gente. Não deixem as pessoas de lado, não tratem as pessoas como lixo, como se elas tivessem a obrigação de saber o que está passando na sua cabeça, porque ninguém tem a obrigação de saber o que está passando na sua cabeça, mas você tem a obrigação de entender como, né, o próprio Pequeno Príncipe já diria, né, você é eternamente responsável por tudo aquilo que você cativa. Então, se você tem um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, e tá bravo com a pessoa, fale pra ela, mas fale pra ela um motivo. Não simplesmente fale, estou precisando de um tempo pra pensar, porque aconteceram algumas coisas. Aconteceram algumas coisas na sua cabecinha, meu querido, sabe? Não aconteceram as coisas na vida normalmente.
Às vezes o que a gente tá pensando não condiz com a realidade, então não trate a pessoa como se ela fosse nada. Não trate a pessoa como simplesmente ela fosse um objetinho ali que você encontrou na rua. Seja a pessoa uma pessoa que você tem uma coisa muito profunda com ela, seja simplesmente um crush, gente, porque olha que coisa insuportável quando as pessoas ficam umas com as outras e simplesmente somem no dia seguinte. Não é incrível? Como é fácil você simplesmente falar pra pessoa o que tá acontecendo? Não é maravilhoso, gente? Eu acho fantástico isso. Sério, a invenção do século é a conversa. É a conversa, olha, e não precisou nem ser, sabe, projetada por grandes pensadores, né, por grandes pessoas aí que fizeram o telefone, que fabricaram a luz, que criaram a roda. Não, gente, é uma conversa. Conversa com a pessoa, sério. Tenha responsabilidade sobre ela. Tenha responsabilidade sobre o que você fez pra pessoa. Isso é um assunto, assim, ó, que me deixa muito irritada, mas muito irritada mesmo, porque eu vejo as pessoas simplesmente tratando as outras como se fossem lixo, sabe? Porque quem faz isso, gente, eu não consigo enxergar como uma pessoa que tem respeito nem ao menos por ela própria. Porque se você trata alguém desse jeito, é porque é a maneira com que você tá querendo ser tratado no futuro. Porque eu sempre falo, né? Normalmente quando a gente faz uma coisa, a gente tem que pensar na maneira com que os outros também vão agir com a gente. Se você trata alguém assim, é porque você quer que a pessoa te trate assim no futuro, é isso que você tá querendo. Sinceramente, não entendo qual é o motivo pelo qual as pessoas fazem esse tipo de coisa, porque as pessoas tratam as pessoas com tanto desdém, com tanto tô nem aí, sabe, com tanto faz. O tanto faz, né, é a palavra do século aí. As pessoas estão tanto faz para as outras, sabe? Tenho que viver minha vida, tô tendo que ser feliz, né? Se a outra pessoa não tá sendo feliz com a maneira com que eu tô sendo, né, azar dela, né? Independentemente dela ter relação com a sua vida ou não. Bem, gente, eu quis falar sobre isso porque é uma coisa que acontece tanto, sabe? Hoje em dia, com redes sociais, com tudo isso, acontece muito das pessoas simplesmente estarem nem aí uma para as outras, sabe? Pelos sentimentos que elas provocam nas outras e simplesmente deixam as pessoas, sabe, ao acaso, a tentar adivinhar o porquê que elas estão mal, o porquê que elas estão sofrendo ou o porquê que elas te abandonaram. E deixam esses porquês na cabeça do outro. Não faça isso com o outro, você não sabe com quem você está lidando. Às vezes a pessoa pode ter ali um transtorno, pode ser que ela não seja depressiva do jeito que a sociedade vê aí, né, que são pessoas que estão sempre sofrendo, porque quem tem depressão sabe que não é assim que funciona, né? Você não tá sempre sofrendo, não tá aí o tempo inteiro sofrendo, você tem momentos. E às vezes as pessoas que estão de fora não estão enxergando isso. E a partir do momento que você fere alguém que tem depressão e não está demonstrando, você pode estar desencadeando aí outras coisas. E a culpa é sua? Não, a culpa é da doença, a culpa é da depressão, a culpa é de toda uma questão química do corpo da pessoa, mas você sim tem responsabilidade. Então, se você gostou desse vídeo, gente, tem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.